Você está preparado para imprevistos financeiros? Ou melhor, você sabe como guardar o seu dinheiro de forma segura antes de começar a investir? Então fica no vídeo que hoje eu vou mostrar para vocês como montar sua reserva de emergência, quanto que você tem que guardar e onde você vai guardar esse dinheiro. Então, para começar, o que é uma reserva de emergência? É aquele dinheiro que a gente deixa guardado para situações inesperadas, como a perda de um emprego ou um acidente que você sofreu, alguma reforma que você precisa fazer em casa. Então, seriam exatamente para essas situações. Então, por que ter uma reserva de emergência? Imagine o seguinte caso: aconteceu algum imprevisto na sua vida e você precisa sacar o seu investimento para poder resolver o problema. Mas existem investimentos que eles têm período de carência, então você somente vai poder sacar daqui a um período, ou mesmo no vencimento. Por exemplo, um Tesouro Selic de longo prazo, que seria para 2035. Você somente conseguirá sacar aquele investimento em 2035, daqui a 11 anos. Então você não tem fácil acesso àquele investimento. E também, os investimentos, quanto mais curto o prazo, quanto antes você sacar aquele investimento, maior será a cobrança de IR. Então será maior a porcentagem que você será cobrado. Eu vou deixar aqui a tabela para vocês verem quanto que é cobrado a progressividade do imposto de renda. E os principais benefícios em ter uma reserva de emergência são a segurança financeira, você evitar dívidas e também você deixar que os investimentos de longo prazo eles continuem crescendo. E agora deve ser a sua dúvida: e quanto que eu tenho que guardar para ter uma reserva de emergência? A sua reserva de emergência ela tem que ser equivalente entre 6 a 12 meses das suas despesas fixas. Por exemplo, se você tiver despesas fixas de R$3.000 por mês, você tem que ter o equivalente a 3.000 vezes 6, que seriam R$18.000, ou 3.000 vezes 12 meses, que dariam R$36.000. Porém, se você já tiver investimentos como fundos imobiliários, ações ou qualquer outro tipo de título, é muito importante que você tenha entre 20% a 30% do seu patrimônio total. Então, por exemplo, se você tiver R$100.000 de patrimônio como um todo, entre 20 mil a 30 mil reais você tem que ter como reserva de emergência. Então, onde guardar nossa reserva de emergência? É muito importante você levar em consideração esses 3 critérios. Seria o número 1, a liquidez. É muito importante colocar a nossa reserva de emergência em títulos que tenham liquidez diária ou um curto período, porque caso contrário você pode acabar se complicando. Você precisa ter fácil acesso àquele dinheiro, pois imprevistos podem acontecer. E o critério número 2 seria o baixo risco. Por exemplo, o Tesouro Direto é um título muito seguro, porque o governo garante aquele investimento, ele vai pagar para você de qualquer forma. Ou mesmo CDBs e LCIs, que tem a garantia do Fundo Garantidor do Crédito, que seria o FGC, que garante até R$250 mil por instituição financeira. Então é um título muito seguro e que vai garantir um baixo risco para vocês. O critério número 3 seria você levar em consideração a inflação. Por exemplo, agora em dezembro de 2024, a inflação acumulada dos últimos 12 meses está em 4,78%. Então é muito importante você investir em qualquer título que renda acima disso, porque tudo que render acima vai ser ganho de capital para você. Então, pessoal, vamos para um exemplo prático. Eu vou fazer aqui na tela para vocês uma simulação do exemplo que eu vou mostrar e também eu vou deixar a planilha aqui embaixo para vocês poderem baixar, para vocês simularem os investimentos. Então, imagine a seguinte situação: o João ganha R$5.000 por mês e ele tem despesas fixas de R$3.000. Desses R$5.000, ele vai gastar 3.000 e vai sobrar 2.000 para ele. Mas ele quer montar a sua reserva de emergência guardando R$1.000 todo mês. E aí, para calcularmos quanto que é a meta do João, a gente tem que fazer aquela continha, que seria os R$3.000, que são as despesas fixas, vezes os 6 meses. Então daria R$18.000, que é a meta do João. Então, se ele guardar R$1.000 todo mês, em 18 meses ele vai atingir os R$18.000. Porém, ele quer deixar investido em uma caixinha do Nubank, que elas rendem 100% do CDI. E o CDI atualmente, como a Selic está em 12,25%, ele rende em torno de 12% ao ano. Então, pessoal, agora vamos aqui para o simulador de investimento. Aqui vocês podem verificar que já tem uns campos que já estão preenchidos, que seriam a parte do IR e os juros do ano. Você não precisa mexer nesses campos. O que você vai ter que colocar? Vamos para o caso do João. O aporte inicial, o João vai começar com um aporte de R$1.000 inicialmente, e ele vai colocar aportes, ele vai investir todo mês nas caixinhas do Nubank R$1.000 pelo período de 18 meses. Então esse daqui vai ser o investimento do João. Então se são 18 meses, é 1 ano e meio. Então a gente tem que ajustar aqui no IR qual que é o período, que seriam de 361 a 720 dias. Então vocês podem ver que acabou de fazer o cálculo aqui de quanto que vai ser o investimento dele. O investimento bruto, quanto que vai ter de rendimento dele no final, vai ser de R$ 20.850,86. E o lucro líquido dele, depois de fazer o desconto do IR, que seria 17,5%,
vai ser no total de R$ 2.351,96. Então o João, além de atingir a meta dele de reserva de emergência de R$ 18.000, ele vai ter tido um lucro de R$ 2.351,96. Agora que você montou a sua reserva de emergência, chegou o momento de você dividir os seus investimentos. Eu recomendo para vocês colocar 70% dos investimentos em renda fixa, pensando no curto prazo, colocando em títulos como CDBs, LCIs ou Tesouro Direto, e os outros 30% colocando em títulos de maior risco, pensando no longo prazo, como ações, criptomoedas ou qualquer outro tipo de ativo. Um exemplo disso seria, por exemplo, o João. O João, além daquele reserva de emergência que ele tem, ele investir mais R$ 10.000, então ele vai dividir 70%, R$ 7.000, na renda fixa, nos CDBs, LCIs e Tesouro Direto, pensando nos objetivos dele de curto e médio prazo, e colocando 30% deles em ações, ou criptomoedas ou outros ativos de risco, pensando em ter um lucro maior e pensando mais no longo prazo. Finais, como eu sempre digo, comece a guardar aos poucos o seu dinheiro, mas crie o hábito de guardar sempre. Dica número 2, evite gastar a sua reserva de emergência com gastos não essenciais. E dica número 3, reavalie a sua reserva de emergência constantemente, porque os seus gastos podem mudar ao longo do tempo. E aí, já começou a montar sua reserva de emergência? Deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com quem precisa daquele empurrãozinho financeiro, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais dicas de finanças.